Cara, bem demais, graças a Deus. E hoje nós vamos falar justamente de inteligência espiritual na última parte do nosso mini curso, né? A gente falou de vários temas, a construção do ser humano e um aspecto fundamental, repare bem, de todos os seres humanos é que todo ser humano ele possui uma inteligência espiritual, inclusive aqueles que dizem não ter uma religião, porque a espiritualidade em si não é a religião que faz, mas é a partir da espiritualidade que uma pessoa pode ou não escolher uma fé denominada, uma fé específica. E é disso que nós vamos falar hoje. Ótimo, professor Braz. Manda abraço. Então, bora lá. Então é isso, galera. O que é inteligência espiritual? Primeiro, né? Ter consciência de que a vida ela é uma grande pergunta e não necessariamente uma resposta. E ao longo dos milênios nossos, da humanidade, o que ficou claro, né? Muitos impérios, eles ruíram, foram à lona. É interessante perceber que desde a origem da humanidade, o ser humano ele sempre foi um ser espiritual. O ser humano, de uma forma geral, ele sempre acreditou em Deus. Ele sempre teve uma fé. E é interessante perceber o seguinte, principalmente no século XX, a partir ali dos anos 50, no pós-guerra, né, houve um aumento muito grande do ateísmo. Né? Um ateísmo, inclusive, científico, dizendo que não fazia sentido ter uma religião, que a religião é o ópio do povo, e sistemas, inclusive, foram construídos usando de argumentos que a religião, de forma especial o cristianismo, era extremamente nociva a esses grupos que queriam controlar e ter poder. Bom, mas aonde que entra a nossa vida nesse aspecto? É o seguinte, quando nós falamos então da inteligência espiritual, à medida que os avanços científicos vieram, à medida que as pessoas tiveram mais acesso, inclusive à alimentação, estrutura, as pessoas mudaram para cidades, o modo de produção mudou e muitos grupos científicos diziam que era natural que a religião acabasse, era natural que a fé esfriasse, era natural que a espiritualidade ficasse ao longo do caminho da história. E o que vai acontecer? A partir, né, dos anos 90, aquela transição, né, de milênio e a chegada do século 21, ficou muito provado, na verdade, que as pessoas se tornaram mais espiritualizadas. Veja, eu não estou dizendo que as pessoas estão indo mais a uma ou outra igreja, mas estou dizendo que as pessoas têm uma necessidade que ela é espiritual. Por quê? Porque o ser humano ele tem que ter um sentido na vida. Sentido significa direção. A pessoa que não tem um direcionamento na vida, a pessoa que não consegue compreender por que ela está nesse mundo, ela vai sofrer muito. E quando nós nos abrimos a uma espiritualidade, quando você percebe que você é parte de algo maior, quando você participa de uma comunidade, quando você tira um tempo para dialogar com Deus, o seu ser muda. Você muda. E o que tem de errado nisso? Não tem nada, absolutamente nada de errado nisso. Mas é para reafirmar que a nossa condição humana, assim como você tem vários tipos de inteligência, a própria dimensão espiritual nossa é uma forma de inteligência. Até uma pessoa que se diz não acreditar em nada, esse nada que ela acredita é uma forma de crença. Por quê? Porque ela não consegue provar que Deus não existe. Absolutamente. Ela acredita que Deus não existe. Então essa descrença é uma forma de fé e ela estuda e ela debate, tem gente que faz palestra. Quer dizer, o chamado ateísmo militante, ele nada mais é do que uma outra forma de acreditar. O que seria um ateísmo em tese real? Seria uma indiferença à divindade. Seria uma indiferença à espiritualidade. Eu não rezo, não me interessa e etc. E aí você já entra num outro grupo, que são aqueles chamados
diagnósticos, né? Não é que eu duvide, mas se um dia Deus provar que existe, eu acreditaria. Então, a nossa dimensão pessoa, ela precisa de Deus, sabe? Não é sinal de fraqueza, mas é um sinal de inteligência entender que tudo que está aí não poderia simplesmente ter surgido do nada, sem uma intervenção divina. Por isso que o próprio Augusto Cury, que é quem é a referência, né, desse curso que nós estamos fazendo, ele coloca no livro dele com clareza. Ele falou, olha, durante muito tempo eu não acreditava em nada, eu não queria acreditar. Mas quanto mais eu estudei, quanto mais eu busquei, quanto mais eu olhava para a inteligência humana, para o cérebro, para tantas coisas bacanas que um ser humano é capaz de fazer, mais eu entendi que é impossível não ter um Criador, um autor da vida. E quando nós olhamos, né, e aí eu vou falar diretamente aos cristãos agora, e quando nós olhamos para a figura de Cristo e tudo aquilo que ele significou na humanidade, tudo aquilo que ele representou e representa em forma de fé, e como que as pessoas acolhem isso, é porque isso é um chamado do próprio coração e da própria alma humana. Por isso que muitas pessoas que buscam e colocam o sentido da vida no outro ser humano, por mais que esse outro ser humano seja fantástico, ela não se completa. Por mais que o sentido da vida seja adquirir riquezas, ela não necessariamente se completa. Porque nada daquilo que é acessório pode preencher uma alma que é infinita. Sabe? E é disso que nós estamos falando aqui. Esse Deus, esse autor da existência, ele tem um papel fundamental na nossa vida, porque ele também tem um papel fundamental no relacionamento um com o outro. Por isso que quando você vai até a Sagrada Escritura, né, qual é a medida que Deus coloca para o outro? É a medida que você dá a si mesmo. Quando você pega uma oração universal, como por exemplo é o Pai Nosso, né? E aí tem um trechinho lá que fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Qual é essa dimensão? Você está falando assim para Deus, ô Deus, você só me perdoe na mesma dimensão que eu sou capaz de perdoar o outro. E como que isso se tornou uma referência? Porque do ensinamento cristão, nós entendemos que todas as pessoas são morada de Deus. Todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. E por isso elas partilham de uma mesma dignidade. Por isso elas partilham de um mesmo direito. Por isso essa pessoa que é a imagem e semelhança do Criador, ela recebe dentro dela a fagulha divina, a chama divina. Uns vão fazer com que essa chama seja muito maior e outros, infelizmente, vão cobrir essa chama com cinzas. E aqueles que cobrem essa chama com cinzas, tentando apagá-la, são aqueles que vão para a criminalidade, são aqueles que vão para as drogas, são aqueles que vão para todo tipo de vício e coisas terríveis. E você fala assim, essas pessoas não acreditam em Deus. Veja, a questão aqui não é acreditar. Não é a crença por si só. Né? O que a Bíblia fala também? O capeta também acredita em Deus. E o que isso mudou a vida do capeta? Não mudou nada. Porque não é só acreditar por acreditar. É acreditar na perspectiva de cumprir o que significa ser filho e filha de Deus. Por isso que a espiritualidade, a inteligência espiritual, né, seja em qual crença você estiver, ela é fundamental porque ela te dá um norte, ela te dá uma direção. Se você tem sucesso nos negócios, você tem sucesso nos negócios numa perspectiva espiritual. Esses bens que eu possuo não são simplesmente para mim, mas eles me foram dados por Deus e eu vou ser uma pessoa capaz de usufruir desses bens e ao mesmo tempo colocar esses bens a serviço dos outros. Repara como é que é lá na sua comunidade, você que já participa de comunidades, antes aí do nosso querido e triste, né, coronavírus, vai fazer a barraquinha lá da comunidade, vai fazer a manhã festiva lá na sua igreja,
Repare que quem tem caminhonete transporta as coisas, aquele que não tem muitas vezes condição de locomoção, alguém vai buscar na casa dele. Você visita o seu bairro pedindo doações porque aquilo ali vai ser revertido em prol da comunidade, das obras sociais daquela comunidade. Você junta coisa na sua casa e fala assim, ó, isso aqui vai lá para o brechó da comunidade, da igreja, da paróquia, do centro. O que significa isso? Você dá sentido à sua existência. Aquilo que você possui não te possui, é você que possui as coisas. Então essa primeira parte dessa inteligência espiritual é para entender que quando eu me permito espiritualizar e ter espiritualidade, eu entendo que eu não posso simplesmente ser sozinho. Eu enxergo essa fagulha divina no outro, né? Quem é esse outro? Começa na minha família e vai irradiando para todas aquelas pessoas que estão próximas. E hoje é isso. Pense nisso. Pense nisso. Você tem uma espiritualidade e vale a pena ter essa espiritualidade. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!